Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 13 de novembro de 2024, são 6 horas da tarde aqui em Kiev e também em Jerusalém, 1 hora da tarde no horário de Brasília e no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo, né? E tivemos uma série de operações israelenses aqui na faixa de Gaza, inclusive com a preparação do resultado final dessa operação, tá? Israel já deixou claro que não vai sair da faixa de Gaza antes de 2026 e que quando sair vai manter uma faixa de 2 quilômetros aqui em toda a fronteira daqui e mais o corredor Filadélfia, um corredor aqui entre Khan Yunis e a parte central da faixa de Gaza, o corredor Netzarim e também mais um corredor que eles estão fazendo aqui no norte da faixa de Gaza. Então estão sendo preparados esses corredores aqui durante essa operação, né? No norte de Israel, no sul do Líbano, continua o Hezbollah lançando uma série de foguetes e drones contra o norte de Israel, infelizmente. Israel respondendo contra posições do Hezbollah aqui no sul do Líbano, né? Também a gente tem informações sobre os palestinos reclamando do Hamas aqui na faixa de Gaza. Impressionante isso, como é que a mídia ocidental não dá essa informação de forma adequada, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Kennedy Bros, ao Eulato e Mordo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, uma operação muito grande aqui em Khan Yunis, uma explosão grande que aconteceu aqui de alguma operação israelense em algum lugar ali. Dá para ver aqui o míssil chegando e provocando uma grande explosão. Muito provavelmente o alvo foi algum bunker do Hamas ou da Jihad Islâmica Palestina ali na região de Khan Yunis, né? Infelizmente, muitos desses bunkers são subterrâneos e a alternativa que Israel tem são bombas desse tipo, né? Bombas altamente explosivas que penetram o solo e causam essa grande explosão assim. Isso aqui aconteceu em Khan Yunis. Também temos aqui imagens de operações em Rafah, o exército israelense mostrando uma grande quantidade de armas e munições que foram identificadas em Rafah. O Hamas a essa altura já não oferece muito risco para Israel, mas ainda tem muita coisa ali, tá? Ainda tem muito esconderijo do Hamas, muito túnel, muito bunker do Hamas ali na faixa de Gaza. Então Israel tem esse trabalho, que é um trabalho enorme, de identificar essas posições do Hamas e limpar isso daí, né? Acabar com esses armamentos todos e principalmente acabar com os terroristas, né? Eliminar os terroristas é o ponto central dessa história toda, ou então prender eles, né? Então isso daqui é em Rafah, no sul da faixa de Gaza, não muito distante de Khan Yunis, né? Aquela explosão que a gente mostrou foi aqui em Khan Yunis e aqui em Rafah é onde encontraram essas armas todas, né? Bom, saiu uma reportagem interessante aqui sobre os eixos que Israel está preparando aqui na faixa de Gaza, né? Dá para você ver nessa imagem aqui, ó, que já tem aqui mais ou menos um corredor aqui. Esse corredor aqui é conhecido, é o corredor Netzarim. Toda vez que Israel faz uma ação aqui nessa região, justamente faz nesse corredor Netzarim, porque tem poucas residências por aqui. Adicionalmente, Israel está querendo fazer esse outro corredor aqui no norte e também um corredor que separa Khan Yunis da parte central de Gaza, né? Então a ideia é justamente fazer toda uma área de separação aqui entre a fronteira com Israel e a faixa de Gaza, uma área aberta, vamos ter 2 muros ao invés de um só como é hoje, e além disso esses corredores. A previsão de Israel é que isso vai levar até o final de 2025, ou seja, Israel não vai sair da faixa de Gaza antes de 2026. A ideia é construir esses corredores todos e mais um monte de fortificações que vão ficar permanentes aqui, justamente para que Israel, mesmo depois que saia da faixa de Gaza, possa controlar as atividades terroristas que tem ali, né? Então seria essa parte aqui, separando Beit Lahia, Jabalia e Beit Hanun da cidade de Gaza propriamente dita, a zona buffer, que seria aqui junto com a fronteira, né? O corredor Netzarim aqui também, que hoje normalmente Israel sai dali, dessa vez não vai ser assim, Israel vai manter a presença no corredor Netzarim, e também o corredor Kisufim, que é um corredor aqui também que vai ser feito
entre a parte central da faixa de Gaza e Khan Yunis, né? Tinha gente falando que haveria um outro corredor entre Khan Yunis e Rafah, tá? Nessa região aqui, mais um corredor aqui, mas aparentemente, pelo menos nesse planejamento que está sendo mostrado aqui, não tem, né? E o corredor Filadélfia também vai ser mantido, são as condições de Israel para isso daí, por isso leva esse tempo todo até o final de 2025, né? Bom, falando um pouco sobre o norte de Israel, mais um dia em que o Hezbollah fez várias ameaças, lançou vários foguetes, vários drones. Felizmente, dessa vez, pouca coisa atingiu, tá? Teve um ataque de grande escala aqui em Haifa, até o norte de Tel Aviv, toda essa região aqui estava ameaçada com foguetes e drones. Aqui tem uma imagem de um drone sendo interceptado pela defesa antiaérea israelense, então o drone está caminhando aqui e o míssil atinge o drone e explode esse drone antes que ele possa atingir alguma coisa, né? Então isso daqui foi um dos casos desse. Além disso, Israel, é lógico, está aproveitando e identificando onde são os locais de lançamento desses drones e mísseis e fazendo ataques ali também. Então Israel continua fazendo uma série de ataques aqui no sul do Líbano, né, nos locais de lançamento de foguetes e drones identificados, eliminando essas instalações do Hezbollah para evitar que elas voltem a ser usadas para atingir Israel, né? O ministro da Defesa, o Katz, estava no Comando Norte lá falando sobre o planejamento, né, das ações israelenses lá no norte de Israel, no sul do Líbano, e ele falando aqui que não vai haver cessar-fogo, não vai haver diminuição das atividades por ali e nós vamos atingir os nossos objetivos, que é desarmar o Hezbollah e empurrar eles além do Litani. O Litani é esse rio aqui, ó. O Litani é esse rio aqui, ó, que começa aqui, aí ele faz exatamente essa fronteira aqui entre a área verde clarinha aqui e a área branca, né? Ou seja, a ideia de Israel, pelo que ele está falando, é retirar o Hezbollah de toda essa área aqui ao sul do Líbano, inclusive essa região aqui. Ou seja, Israel ainda está começando o processo ainda nessa área aqui do sul do Líbano, né? Tem muita coisa para expulsar aqui até o rio Litani, que é esse riozinho que passa aqui e demarca, vamos dizer assim, a fronteira entre o sul do Líbano e o norte do Líbano, ou o resto do Líbano, né? Dessa forma, Israel pretende garantir condições seguras para que residentes do norte de Israel possam voltar para casa. Bom, e continua também a operação ali em Beirute, né? Beirute continua sendo alvo de ataques israelenses contra, lógico, instalações do Hezbollah por ali, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre justamente esse discurso do ministro da Defesa, o Israel Katz. Nenhuma novidade em relação ao que a gente já falou, né? Bom, saíram uma série de vídeos na internet mostrando palestinos da faixa de Gaza reclamando do Hamas. É aquilo que eu sempre falo para vocês, não é a primeira vez que a gente mostra esses vídeos aqui. O Hamas não é uma entidade de libertação dos palestinos. O Hamas oprime os palestinos. E muitos palestinos acham o Hamas pior do que Israel, muito pior do que Israel. Israel, bem ou mal, trata eles de forma isenta. O Hamas tortura palestinos, faz as maiores atrocidades contra palestinos. Se o Hamas achar que você está traindo o Hamas, que está fazendo alguma coisa errada, informando Israel, esse tipo de coisa, eles torturam, matam parentes, fazem as coisas mais bárbaras contigo. Então, é um absurdo esse tipo de coisa, né? Eu espero que os judeus matem eles. Os judeus nos dão comida, nos dão um corredor humanitário. O Hamas são terroristas, né? Ou seja, essa é a opinião do pessoal na faixa de Gaza, muito mais do que... E aí fica os estudantes aqui, o pessoal da extrema esquerda aqui no Ocidente, que não sei o que lá, que o Hamas que está libertando o povo palestino, não sei o que lá. Não, o Hamas é um grupo terrorista, é um grupo mafioso que oprime os palestinos muito mais do que Israel. E, bom, estão falando sobre conversas de paz de Israel no Líbano. Mas, de novo, vou falar aqui a mesma coisa que eu falei sobre as conversas de paz de Israel com Hamas. Adoraria que acontecesse. Ninguém quer briga, todo mundo quer a paz, seria muito melhor se a gente tivesse paz, um acordo decente, coisa e tal. Não vai acontecer. Tem o pessoal, o Biden está querendo que acordo de paz, tem um monte de gente pedindo acordo de paz e coisa e tal. Infelizmente, terrorista, não tem isso, não tem como fazer acordo com terrorista. Terrorista é terrorista. Só tem um jeito, erradicar mesmo, não tem outra alternativa, infelizmente.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.